Saquewan apresenta trabalhos em pedra impressionantes, mas nem todos são atribuídos aos Incas. De acordo com a arqueologia convencional, a cultura Quilc construiu as seções mais antigas do sítio há aproximadamente 1000 anos. E se uma das maiores façanhas arquitetônicas da humanidade fosse atribuída à civilização errada? Durante 500 anos, nos disseram que esta muralha era Inca. Bem acima de Cusco, a 4.000 metros de altitude, ergue-se Sacayan, com pedras tão maciças e encaixadas com tanta precisão que até mesmo engenheiros modernos admitem que não conseguiriam recriá-la hoje. Então, quem realmente a construiu e como sem ferramentas de ferro, rodas ou registros escritos? Este belo lugar atrás de mim se chama Sacsayhuaman e é um templo que fazia parte da antiga capital Inca. 25.000 pessoas trabalharam para construir esta cidade gigantesca. Quando os cientistas finalmente reexaminaram o local em 2025, as evidências levaram a um lugar inesperado, longe dos Incas, em direção a uma civilização desconhecida, mais antiga, mais avançada e completamente apagada da história. Isso não é apenas um mistério antigo, é um legado roubado, e suas implicações são muito mais perturbadoras do que qualquer um poderia imaginar. A imagem impossível na parede. Uma única pedra. Agora imagine essa pedra pesando 200 toneladas. Estranho. Esse é o peso de 30 elefantes adultos juntos. É o peso de um Boeing 757 totalmente carregado. Agora imagine essa pedra esculpida em um polígono irregular com 12 ângulos distintos. Cada face curvada em 3 dimensões, encaixada com tamanha precisão contra 6 pedras vizinhas, que não se consegue deslizar uma folha de papel entre elas. Nem uma lâmina de faca, nem um fio de cabelo humano. Nada. Agora imagine centenas dessas pedras empilhadas em paredes em zigue-zague que se estendem por 300 metros pela encosta de uma montanha onde o ar contém 40% menos oxigênio do que ao nível do mar. Este é Sacayan. Esta é a estrutura que os livros de história contam que foi construída pelo Império Inca, usando ferramentas de bronze, cordas e mão de obra humana. Esta é a estrutura que os pedreiros modernos dizem que não conseguiriam construir hoje. A história convencional é a seguinte: por volta de 1438 d.C., o imperador Inca Paci iniciou a construção de uma enorme fortaleza cerimonial acima de sua capital. Durante décadas, seus trabalhadores extraíram calcário de locais espalhados por toda a região, alguns a mais de 30 quilômetros de distância. Transportaram esses blocos através de rios, vales e encostas de montanhas, usando rolos de madeira, cordas de fibra vegetal e o esforço coordenado de milhares de trabalhadores. Esculpiram as pedras usando rochas mais duras como ferramentas de percussão, martelando e triturando por milhares de horas cada bloco. Encaixaram-nas através de tentativas e erros pacientes. Foi uma conquista monumental da determinação humana e consolidou a reputação dos Incas como mestres construtores. Essa é a história, e durante 5 séculos, quase ninguém a questionou seriamente. Mas eis o problema. A história não resiste ao contato com as evidências. Começo pelas ferramentas. Os Incas trabalhavam principalmente com bronze, uma liga mais macia do que o calcário que supostamente esculpiam. O bronze deforma-se sob pressão em vez de cortar com precisão. Arqueólogos experimentais demonstraram que ferramentas de bronze podem trabalhar calcário, mas o processo é extraordinariamente lento e produz marcas características na superfície da pedra. Os blocos megalíticos de Sacsayhuaman apresentam marcas completamente diferentes. Algumas superfícies parecem quase polidas, sem quaisquer marcas de ferramentas visíveis. Outras exibem sulcos lineares, que não correspondem nem ao trabalho em bronze, nem à percussão pedra sobre pedra. Em 2025, a análise microscópica dessas marcas de ferramentas não conseguiu identificar definitivamente o que as produziu. Sabemos o que não as produziu. Não sabemos o que as produziu. Agora, considere a precisão. Não se tratam de simples blocos retangulares empilhados em fileiras. São polígonos irregulares com até 12 ângulos cada. Apresento-lhes a pedra de 12 lados encaixada no que os engenheiros chamam de quebra-cabeças
tridimensionais. As superfícies de contato entre as pedras não são planos retos. São curvas. Curvas tridimensionais correspondentes. Criar uma superfície curva é difícil. Criar duas superfícies curvas correspondentes em pedras separadas de várias centenas de toneladas requer ou a precisão de medição que associamos à modelagem computacional ou técnicas de moldagem de pedra que não compreendemos de forma alguma. Pedreiros modernos que examinaram Sakai-Huaman em detalhes relatam que replicar até mesmo pequenas seções exigiria sistemas de orientação a laser, softwares de desenho assistido por computador e ferramentas de corte com ponta de diamante. Eles não conseguem explicar como alguém conseguiu isso com bronze e corda. Além disso, há o problema do peso e do transporte. Mover uma pedra de 200 toneladas não é apenas difícil, é um projeto gigantesco. Guindastes móveis modernos atingem um máximo de cerca de 1.000 toneladas em condições ideais, com posicionamento cuidadoso, terreno estável e preparação extensa. Mover esse mesmo peso por terrenos acidentados, subindo encostas de montanhas, atravessando rios em altitudes extremas com oxigênio reduzido, representa um desafio que sobrecarregaria as capacidades modernas. Os locais de extração estão dispersos. Algumas pedras vieram de locais a menos de 1,5 km de distância. Outras vieram de locais a 24 a 32 quilômetros de distância, exigindo travessias de rios e mudanças significativas de altitude. Por que transportar pedra por distâncias tão enormes quando existiam pedreiras mais próximas com calcário semelhante? Uma análise geológica de 2025 utilizou assinaturas de elementos, traço para mapear exatamente quais pedras provinham de quais pedreiras. E o padrão de fornecimento não faz sentido óbvio, a menos que os construtores tivessem requisitos específicos que desconhecemos ou que diferentes fases da construção tenham utilizado fontes diferentes ao longo de extensos períodos de tempo. Mas é aqui que o verdadeiro mistério começa. Porque se tudo isso fosse simplesmente uma questão de subestimar as capacidades dos Incas, poderíamos atualizar nossos modelos e seguir em frente. Obras de engenharia antigas impressionantes acontecem. Os humanos sempre foram mais capazes do que lhes damos crédito. O que torna Saxon verdadeiramente inexplicável não é apenas a construção em si, mas o padrão de construção em todo o sítio arqueológico. Os dois construtores estão em Sacsayhuaman e observam atentamente as paredes. Notarão algo estranho. Os enormes blocos megalíticos, aqueles monstros de 100 e 200 toneladas, encaixados com uma precisão impossível. Eles aparecem principalmente nas fundações inferiores. As fiadas intermediárias mostram um trabalho de pedra competente com blocos menores, talvez de 5 a 20 toneladas, ainda impressionantes, mas visivelmente menos precisos. As camadas superiores, comprovadamente obra inca, com base no estilo e nas evidências de datação, mostram algo muito mais rudimentar. A argamassa visível preenche as lacunas. As pedras são mais regulares, mas menos encaixadas com precisão. O acabamento é bom para os padrões normais, mas está longe de ser como as fundações megalíticas. Isso é um retrocesso. As habilidades técnicas devem melhorar com a prática. Uma regra geral é que são necessários de 10 a 20 homens para mover uma pedra de 1 tonelada. Portanto, quando se fala em centenas de toneladas, estamos falando de milhares. Trabalhos posteriores devem refinar as técnicas anteriores à medida que as lições se acumulam e os métodos evoluem. Em Sakayan, acontece o oposto. As construções mais antigas e de menor qualidade são as melhores. Tudo o que foi adicionado posteriormente é pior. Esse padrão tem um nome na arqueologia: construção herdada. É o que acontece quando uma cultura posterior constrói sobre as construções existentes. Estruturas que encontraram, mas não criaram, mantendo o que já existia, porém, incapazes de igualar a qualidade original. A análise de intemperismo de 2025 transformou essa suspeita em dados mensuráveis. O calcário sofre intemperismo a taxas calculáveis com base na dissolução pela chuva, colonização biológica e alteração mineral devido aos ciclos de temperatura. Quando os pesquisadores examinaram os padrões de intemperismo em diferentes partes de Sakai-Huaman, encontraram variações drásticas.
Os blocos megalíticos nas fundações inferiores mostram um intemperismo que sugere de 1000 a 2000 anos de exposição. As camadas superiores mostram um intemperismo consistente com 500 anos, o que corresponde ao período Inca documentado. Se esses dados se confirmarem, precisarão ser replicados, mas os resultados preliminares são impressionantes. Isso sugere que as pedras maciças na base de Sacsayhuaman já eram antigas quando os Incas chegaram. Eles não estavam construindo uma fortaleza, mas sim construindo sobre uma já existente. A variação na qualidade reforça essa interpretação. O estilo megalítico aparece em posições de fundação em vários sítios, não apenas em Sacsayhuaman. Em Ollantaybo, os monólitos de 650 toneladas no Templo do Sol mostram a mesma precisão impressionante e padrões de intemperismo semelhantes. Em Cusco, a famosa parede de pedra de 12 ângulos e as paredes circundantes revelam uma técnica megalítica nas camadas inferiores, com adições incas claramente diferentes nas camadas superiores. Em Machu Picchu, as pedras encaixadas com maior precisão aparecem nas fundações, com um trabalho posterior, menos preciso, nas estruturas superiores. O padrão é demasiado consistente em sítios arqueológicos separados por distâncias significativas para ser mera coincidência. Mas, os Incas desenvolveram extraordinárias habilidades megalíticas logo no início do seu império e depois as perderam em uma geração, o que não faz sentido do ponto de vista evolutivo, ou herdaram estruturas de predecessores e nunca dominaram completamente as técnicas. E aqui está a parte incômoda. Os próprios Incas disseram exatamente isso. O que os Incas realmente disseram. Quando os cronistas espanhóis chegaram ao Peru no século XVI, documentaram tudo o que viram e todas as pessoas com quem conversaram. Entre eles estava Garcilaso de Lá, um homem de ascendência mista espanhola e realeza inca, que passou anos entrevistando anciãos incas sobre sua história e tradições. Quando Garcilaso perguntou quem construiu as maiores muralhas em Sacsayhuamán, os anciãos lhe deram uma resposta que os escritores espanhóis descartaram como mitologia. Diziam que os trabalhos em pedra mais impressionantes foram feitos por povos anteriores, construtores da primeira era, servos do deus Viracha. Diziam que os incas não criaram essas estruturas, eles as herdaram. Continuaram o trabalho que outros haviam começado. Por 500 anos, os estudiosos ocidentais trataram isso como lenda. Povos primitivos atribuindo as conquistas de seus ancestrais aos deuses. Exagero mitológico típico. Nada para ser interpretado literalmente. Mas e se os incas estivessem dizendo a verdade? E se eles tivessem herdado estruturas megalíticas parcialmente concluídas de seus antecessores e acrescentado suas próprias construções sobre e ao redor delas, usando as técnicas que de fato possuíam? E se suas histórias orais tivessem preservado uma memória precisa ao longo das gerações e nós as tivéssemos descartado por não se encaixarem em nossas suposições? O secretário espanhol Pedro Sancho, que acompanhou o construtor Francisco Pizarro e viu Sacsayhuamán em 1534, antes que qualquer europeu tivesse tempo de desenvolver teorias, escreveu que era uma construção que parecia impossível de descrever, feita de pedras tão grandes que ninguém que as visse poderia acreditar que foram colocadas ali por mãos humanas. Décadas depois, Garcilaso, com base em extensas entrevistas, afirmou que aqueles que não viram não podem imaginá-la, e aqueles que a viram não podem acreditar no que vem. Esses homens não eram ingênuos em relação à construção. Eles vieram de uma Europa que construiu catedrais, tinham visto impressionantes trabalhos em pedra e acharam Sacsayhuamán inexplicável. A síntese de 2025 reuniu múltiplas linhas de evidência independentes, todas apontando na mesma direção. A análise geológica revelou complexas operações de extração em múltiplas pedreiras ao longo de anos ou décadas. Padrões de intemperismo sugerem idades que excedem a cronologia convencional. Variações de qualidade indicam múltiplos construtores com capacidades drasticamente diferentes. A análise de marcas de ferramentas mostra características inexplicáveis. Cálculos de engenharia
demonstram extrema dificuldade com a tecnologia inca documentada. Estudos comparativos mostram padrões consistentes em múltiplos sítios arqueológicos por todo o Peru. E crônicas espanholas registram tradições orais incas que reivindicam explicitamente a herança de trabalhos anteriores. Saudando o Sol, o Inca. Ele é um dos centenas de atores que participam desta reconstituição histórica. Os dançarinos representam as 4 regiões geográficas de Tahuantinsuyo, o Império Inca. O peso acumulado das evidências apoia cada vez mais uma conclusão que desafia a pré-história peruana convencional. As partes megalíticas de Sacsayhuamán provavelmente não foram construídas pelos Incas, essa civilização fantasma. Assim, se os Incas não construíram as fundações megalíticas, resta-nos uma pergunta que intriga os pesquisadores há décadas e que agora exige uma resposta séria. Quem as construiu? Quem possui o conhecimento para esculpir pedras de 200 toneladas em polígonos perfeitos? Para moldar curvas tridimensionais que se encaixam perfeitamente em blocos distintos, transportar pesos impossíveis em terrenos impossíveis e encaixá-los com uma precisão impossível? Quem eram essas pessoas e por que não sabemos seus nomes? É aqui que o mistério mergulha em verdadeira escuridão. Porque temos candidatos, mas não temos confirmação. Temos teorias, mas não temos provas. Temos sombras na parede da história e não conseguimos ver o que as projeta. A cultura Tiwanaku representa uma possibilidade e floresceu perto do lago Titicaca, aproximadamente entre 500 e 1000 d.C., construindo centros cerimoniais que ainda impressionam os visitantes hoje. Seu trabalho em pedra demonstra sofisticação. Sua engenharia demonstra ambição. Eles sabiam como mover grandes blocos e encaixá-los com precisão. Poderiam ter possuído capacidades que excediam o que sobrevive em seus sítios conhecidos. Poderiam ter construído em uma região mais ampla do que reconhecemos atualmente, deixando estruturas que culturas posteriores reivindicaram. A cronologia poderia funcionar. A geografia poderia funcionar. Mas quando se examina a construção de Taiwan diretamente em comparação com os blocos megalíticos de Sacsayhuamán, a correspondência não é perfeita. Os estilos diferem, as escalas diferem, a precisão difere. Tiwanaku é impressionante. Sacsayhuamán é algo completamente diferente. Os Wari representam outro candidato e dominaram o centro do Peru de 600 a 1000 d.C., construindo um império que antecedeu o Inca em séculos. Construíram estradas, centros administrativos e impressionantes estruturas de pedra por todo o seu território. Eles claramente compreendiam a arquitetura monumental. Mas, novamente, quando se compara a construção confirmada do povo Wari com a assinatura megalítica em Sacsayhuamán, as semelhanças não são evidentes. Os Wari construíram bem. Quem quer que tenha construído essas fundações, construiu em um nível diferente. E é aqui que surge a possibilidade incômoda. E se os construtores pertencerem a um período ainda mais antigo que não identificamos adequadamente? E se seus nomes estiverem realmente perdidos, apagados pelo tempo, por catástrofes e pelo simples desgaste da memória ao longo das gerações? E se a única evidência que deixaram for a própria pedra? Estruturas tão duráveis que resistiram a tudo. Sobreviveram a todos os desastres, suportaram todas as conquistas e permaneceram de pé, à espera de serem encontradas por culturas posteriores. Isso não é inédito na história da humanidade. A esfinge no Egito apresenta padrões de erosão que, segundo alguns geólogos, são milhares de anos mais antigos que a cronologia convencional. Golep, na Turquia, representou um avanço tão grande na construção que reescreveu completamente nossa compreensão das capacidades pré-históricas. Foi construída há 11.500 anos pelas galerias Hunter. Isso é 6.000 anos anterior a Stonehenge. E, no entanto, de alguma forma, nossos ancestrais foram capazes de construir isso. A pré-história humana continua revelando surpresas, porque a pedra perdura enquanto os materiais orgânicos se decompõem. Civilizações podem surgir, desaparecer e sumir por completo, deixando para trás apenas suas criações mais duradouras, sem textos, sem ferramentas, sem sítios funerários identificáveis.
Apenas muros, apenas pedras, monumentos silenciosos que povos posteriores encontram, contemplam, reaçam e, eventualmente, reivindicam como seus. A hipótese da civilização fantasma sugere exatamente esse cenário para os Andes. Em algum momento anterior às culturas que identificamos com segurança, antes de Tiwanaku e Wari, e certamente antes dos Incas, alguém construiu por toda esta região usando técnicas que não compreendemos. Eles extraíam pedras de tamanho extraordinário, moldavam-nas com extraordinária precisão, transportavam-nas por distâncias extraordinárias e as montavam em estruturas que sobreviveram a tudo o que os séculos lhes impuseram, e então desapareceram completamente. Seja qual for a causa do seu fim, catástrofe climática, doença, guerra ou declínio lento ao longo de gerações, quase todos os vestígios da sua existência foram apagados. Seus descendentes esqueceram. Seu conhecimento morreu. Seus nomes se perderam na mitologia. Lembrados apenas como deuses e figuras lendárias, construtores da primeira era, servos de Viracha. Os Incas encontraram suas muralhas de pé, reconheceram a façanha, construíram sobre ela usando seus próprios métodos. E quando os cronistas espanhóis perguntaram quem havia criado essas maravilhas, os Incas contaram a verdade. Eles não sabiam. Na verdade, não. Eles só sabiam que não eram eles. Nós nos recusamos a ouvir. E 500 anos depois, ainda não sabemos a quem atribuir o mérito. Uma impossibilidade da engenharia. Deixe-me explicar especificamente o que torna a construção de Sacsayhuaman tão difícil de explicar. A análise de engenharia de 2025 calculou as forças, tolerâncias e capacidades necessárias para cada etapa da construção e, em seguida, comparou-as com a tecnologia Inca documentada. Os resultados são questionáveis em todos os aspectos. Comecemos pelo transporte. Mover uma pedra de 200 toneladas em terreno plano, usando rolos e cordas, requer aproximadamente 6.000 trabalhadores puxando em coordenação, assumindo condições ideais em terrenos acidentados com variações de altitude. Esse número aumenta drasticamente ao atravessar rios e subir encostas de montanhas em altitudes extremas, onde os trabalhadores não conseguem manter o esforço máximo devido à redução do oxigênio. A logística torna-se quase impossível de modelar. Os Incas certamente moviam pedras grandes. A arqueologia experimental confirma que os métodos pré-industriais conseguiam lidar com pesos impressionantes. Mas a combinação específica de peso, distância, terreno e altitude em Sacsayhuaman entra em um território onde os cálculos teóricos dizem que deveria funcionar, mas a implementação prática parece quase impossível. O posicionamento preciso é ainda mais difícil e não se pode simplesmente despejar uma pedra de 200 toneladas em uma posição aproximada e considerar o trabalho concluído. As superfícies curvas tridimensionais devem se encaixar perfeitamente com as superfícies vizinhas com uma tolerância submilimétrica. Isso exige manobrar a pedra enquanto ela está suspensa ou parcialmente apoiada, perceber se as curvas estão alinhadas, fazer microajustes na posição e colocá-la no chão sem danificar as bordas que criam as juntas firmes. A construção moderna utiliza macacos hidráulicos com controles de pressão precisos, guindastes com ajustes de posicionamento finos e fundações projetadas para lidar com essas operações com segurança. O método ancestral convencional propõe rampas de terra e alavancas de madeira. Para pequenos ajustes precisos em pedras de 200 toneladas, os cálculos indicam que, teoricamente, seria possível, mas a margem de erro é essencialmente zero. Um erro ou um deslocamento descontrolado e a pedra ou a estrutura ao redor podem ser danificadas. No entanto, Sacsayhuaman não apresenta evidências de tais erros. Nenhuma pedra abandonada esculpida incorretamente. Nenhuma lacuna visível resultante de tentativas de encaixe mal sucedidas. Nenhum reparo ou correção. A engenharia sísmica adiciona outra camada de complexidade. O Peru está localizado em uma zona sísmica ativa. Sacsayhuaman sobreviveu a inúmeros eventos sísmicos ao longo dos séculos sem um colapso catastrófico. O projeto de encaixe poligonal proporciona flexibilidade,
Durante o tremor, as pedras podem se deslocar ligeiramente umas em relação às outras sem que as juntas se rompam, retornando em seguida à posição original por meio da gravidade e do encaixe geométrico. Engenheiros sísmicos modernos reconhecem isso como um projeto sofisticado que exige a compreensão das forças sísmicas e da dinâmica estrutural. Será que os construtores alcançaram isso por meio de conhecimento intelectual e tentativa e erro? Por meio de escolhas estéticas que, por acaso, se mostraram sismicamente seguras, ou por meio de técnicas herdadas de predecessores cujo conhecimento original se perdeu? Não sabemos. As estruturas subterrâneas permanecem em grande parte inexploradas. Levantamentos com radar de penetração no solo, realizados em 2025, revelaram estruturas subterrâneas sob as paredes visíveis, possivelmente câmaras, passagens ou construções adicionais, que se estendem abaixo dos níveis de escavação. Se a construção megalítica continua no subsolo, conectando-se a redes subterrâneas, a escala do projeto excede tudo o que a superfície sugere. Por que construir extensivamente no subsolo em tal altitude, onde escavar através do calcário sólido seria extraordinariamente difícil? Armazenamento, defesa, fins rituais. Não temos dados suficientes para saber, mas os sinais de radar sugerem que Sakaiwaman é muito mais do que aquilo que se encontra acima do solo. O padrão se repete no Peru. Agora, é aqui que este mistério deixa de ser sobre uma fortaleza e começa a reescrever tudo o que pensávamos saber sobre a América do Sul antiga. Porque Sakaiwaman não está sozinha, nem de perto. A mesma assinatura megalítica impossível surge em todos os lugares do Peru, espalhada por centenas de quilômetros de terreno montanhoso, separada por vales, rios e mudanças drásticas de altitude. E cada uma delas conta a mesma história perturbadora. Comece por Ollantaytambo, a fortaleza do Vale Sagrado, onde 6 pedras monolíticas, pesando 50 toneladas cada, erguem-se no Templo do Sol. A mesma precisão impossível, as mesmas juntas curvas tridimensionais, os mesmos padrões de erosão que sugerem idades que ultrapassam a cronologia inca. Segui para Cusco, a capital imperial, onde a famosa pedra de 12 ângulos está incrustada em uma parede cuja qualidade varia drasticamente à medida que o olhar se eleva. As camadas inferiores exibem a inconfundível técnica megalítica, blocos poligonais encaixados sem folgas, superfícies que parecem quase polidas. As camadas superiores mostram uma execução claramente diferente, competente, mas longe do mesmo nível. Viaje para Machu Picchu, a icônica cidadela que atrai milhões de visitantes, e examine as fundações sob as vistas de cartão postal. As pedras mais precisamente encaixadas estão na base. Tudo o que foi construído acima delas é visivelmente mais grosseiro. Esse padrão se repete com uma consistência assustadora em todos os principais sítios incas com construções megalíticas. As fundações exibem um trabalho magistral. As construções posteriores mostram um bom trabalho. E a qualidade sempre se degrada com o passar do tempo. Sempre, sem exceção. Pense no que isso significa. Se os incas desenvolveram essas capacidades extraordinárias, eles as desenvolveram instantaneamente e plenamente formadas logo no início do seu império. Eles as implantaram simultaneamente em todo o seu território. E então, esqueceram tudo em uma única geração, deixando seus sucessores incapazes de igualar o que seus antecessores supostamente haviam acabado de inventar. Essa sequência não faz sentido. Habilidades não funcionam dessa maneira. As técnicas melhoram com a prática e a experiência acumulada. Trabalhos posteriores devem refinar os métodos anteriores. O padrão oposto, capacidade máxima no início seguida de declínio constante, tem um nome diferente: herança. É o que acontece quando uma cultura constrói sobre estruturas que encontrou, mas não criou. Ela mantém o que existe, acrescenta suas próprias contribuições usando seus próprios métodos, mas não consegue replicar a obra original porque nunca possuiu o conhecimento que a criou. Os incas não estavam mentindo quando disseram aos cronistas espanhóis que as maiores muralhas pertenciam a construtores anteriores.
Eles descreviam exatamente o que as evidências arqueológicas agora confirmam. Herdaram um legado que não conseguiram igualar. E nos recusamos a acreditar neles por 500 anos. As muralhas de Sakai-Roman ainda estão lá, silenciosas, imóveis e indiferentes às nossas explicações. Elas sobreviveram a impérios, terremotos e 5 séculos de certezas. Podemos medi-las, escaneá-las, modelá-las, mas não podemos explicá-las. Se os incas herdaram essas pedras, então a história não começou onde nos disseram que começou. Tudo começou antes, com uma civilização que apagamos porque ela não se encaixava na narrativa com a qual nos sentíamos confortáveis. Portanto, a verdadeira questão não é como essas muralhas foram construídas, mas sim por quê. Quando as evidências finalmente nos obrigaram a ouvir, hesitamos. E se esse conhecimento sobreviveu em pedra, mas desapareceu da memória, o que mais ainda está bem à nossa frente, esperando que admitamos que estávamos errados?